Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Vanessa Cabral, eu sou neuropsicopedagoga clínica e sempre que possível estou postando um vídeo relativo à nossa atuação, seja em forma de aula ou seja em forma de prática, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre as provas piagetianas e hoje nós vamos falar sobre a prova de conservação de comprimento. Nós precisamos ter este material físico, ou seja, precisamos de um fio ou de uma correntinha ou um barbante de lã de cores diferentes, tá bom? A prova de conservação de comprimento. Então, eu vou precisar de um fio de 20 centímetros e outro de 30 centímetros. Nós vamos estar preparando conforme está na nossa folha, um ao lado do outro. E vamos estar conversando com a nossa criança. Imagine que essas duas linhas, correntes, fio que você for utilizar, são duas estradas, você vai falar assim para o seu aprendente. No caso aí, a estrada verde é maior que a estrada amarela. Eu não sei por que colocaram essas cores aí, né, pessoal? Se a azul é maior que a rosa. Os caminhos têm o mesmo comprimento? Comprimento, tá, pessoal? Comprimento é quando nós fazemos uma saudação a alguém. Não vamos confundir, por favor. Comprimento de extensão de tamanho é com O. Então, nós perguntamos ao nosso aprendente: os caminhos têm o mesmo comprimento? Como você sabe disso? E vamos observar o que a criança vai estar nos respondendo. A preparação será finalizada quando a criança der uma resposta positiva para o questionamento. E nós vamos estar anotando na folha, na parte de observação, exatamente como a criança nos respondeu, tá bom? Nessa partezinha aqui. Agora vamos passar para manipulação. Modifique a estrada verde, azul no caso, pessoal, para que comece e termine junto com a estrada rosa. E pergunte à criança: e agora? Imagine que há duas formiguinhas, uma em cada estrada. Será que as duas vão andar a mesma coisa? O comprimento das estradas é o mesmo? Como você sabe disso? Importante que estejamos fazendo a pergunta e esperando para que a criança responda, para que possamos passar para a outra pergunta. Não vamos despejar todas as perguntas de uma vez só em cima da criança, tá bom, pessoal? Eu faço uma pergunta, por exemplo, e agora? Imagine que as duas formiguinhas, uma em cada estrada. Será que as duas vão andar a mesma coisa? E espero para ver o que essa criança vai estar me respondendo, tá bom? Depois que ela me responder essa consigna, essa pergunta, eu passo para a próxima. O comprimento, o tamanho das estradas é o mesmo? E vou deixar a criança pensar, planejar a sua resposta e me responder. E eu vou anotando aqui no quadrinho, ó, de observação, tá bom? Uma pergunta de cada vez e dando tempo a essa criança para que ela possa pensar e me responder. Tá certo, pessoal? Depois nós vamos passar para a contra-argumentação. Uma linha é maior que a outra? E vamos esperar a resposta da criança. Mas começam e terminam iguais? E vamos ver o que essa criança vai estar respondendo. Na não conservação, nós vamos fazer a seguinte pergunta: no início, quando estavam esticadas, não eram diferentes? Se a resposta for modificada para certo, encerrar. Se continuar errada, realizar o questionamento. E o
retorno empírico. Se nós esticarmos novamente, vão ficar iguais ou vão ficar diferentes? Estar anotando no quadrinho de observações. Tá certo, pessoal? Precisamos estar anotando. Não ache que depois você vai lembrar das suas respostas, porque a nossa memória nos engana. Precisamos anotar na hora. Depois você vai passar para a segunda manipulação. Faça curvas nas duas linhas, de modo que não fique uma diferença entre o começo e o final das linhas, e pergunte à criança: e agora? Se as duas formiguinhas forem caminhar uma em cada estrada, será que as duas vão andar a mesma coisa? O comprimento da estrada é o mesmo? Como você sabe disso? E esperar que a criança argumente com você, lhe dê a resposta, esperar o tempo para que ela possa pensar. E anote na observação, sempre perguntando: como você sabe disso? Independente da resposta, faça a contra-argumentação para ver a resposta que a criança vai lhe dar. Na contra-argumentação da conservação, você vai perguntar: uma linha é maior que a outra? E esperar que a criança te responda. Depois você vai contra-argumentar. Mas começam e terminam iguais? Depois você vai passar para não conservação. No início, quando estavam esticadas, não eram diferentes? Se a resposta for modificada para acerto, encerrar. Se continuar errada, realizar o questionamento. O retorno empírico, se nós esticarmos novamente, vão ficar iguais ou diferentes? E esperar que a criança pense e possa planejar a resposta, então responda você. E aí você vai colocar no seu quadro de observação. Depois nós vamos passar para a nossa hipótese diagnóstica, de acordo com o que essa criança realizou e respondeu no teste. PN possui noção de conservação de comprimento. Quando a criança admite que o fio A é menor que o fio B, mesmo quando disposto de forma diferente na mesa. Ou seja, mesmo quando você colocar de formas diferentes, se essa criança sempre admitir que um fio é menor que o outro, significa o quê? Que ela possui noção de conservação de comprimento. E as argumentações lógicas? A de identidade, a de reversibilidade simples, a de reversibilidade de reciprocidade. NP, quando a criança não possui noção de conservação de comprimento. Ela não consegue afirmar que um fio é maior que o outro. As respostas são instáveis, modificadas conforme a contra-argumentação, a criança se embaralha um pouco, então nós podemos ver que esta criança não possui a noção de conservação de comprimento. Podemos constatar. TR significa transição, admite a conservação em algumas transformações, em outras ela nega. Significa que ela está em fase de transição. Tá bom, pessoal? Ela possui, em certos momentos, a noção dessa conservação de comprimento, mas em outros momentos ela não possui essa noção de conservação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários abaixo, que dentro do possível estarei respondendo vocês, tá bom? Essa é uma prova muito importante para nós estarmos realizando nas nossas avaliações. Se vocês tiverem sugestões para outros vídeos, coloquem também nos comentários, que de acordo com o que vocês forem sugerindo, que vocês precisarem, nós vamos estar aqui fazendo os nossos vídeos, sempre com o intuito de ajudar a você, neuropsicopedagoga, que começou agora e já está há um tempo nesse caminho. É muito importante estarmos trocando conhecimento.
Existem várias formas de avaliar e quando estamos juntas, quando aprendemos umas com as outras, somamos. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ficar até o final. Se inscreva, deixe o seu like, compartilha, para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante. Um abraço a todos, Deus abençoe.